Olá, tudo bem? Esse é o podcast Marias Escolhendo a Boa Parte. Meu nome é Scarlett e hoje eu recebo a diaconisa Valdete e a missionária Valdiméria para bater um papo com a gente e falar sobre como escolher a boa parte nos dias de hoje. Muito bem-vindas, fiquem à vontade, eu agradeço por vocês terem aceitado o nosso convite. Obrigada. O tema desse podcast é a passagem de Lucas 10, versículos 38 ao 42, onde conhecemos a história de duas irmãs, Marta e Maria. Elas receberam a visita de Jesus em sua casa, mas tiveram comportamentos totalmente diferentes. Diaconisa Valdete, nós sabemos que essas irmãs tiveram comportamentos totalmente diferentes. Explica um pouco pra gente como se deu essa visita de Jesus à casa delas. Bom, Scarlett, ao ouvir falar essa passagem, nós pensamos o seguinte: Marta estava preocupada, sim, em cuidar do bem-estar, da hospitalidade, em receber Jesus, num lugar organizado. Nós não podemos ignorar que Marta estava correta. Porque como que nós vamos convidar alguém para estar na nossa casa e nós não vamos preocupar em como receber essa pessoa da melhor forma possível? Só que Maria, ela escolheu a melhor parte porque Maria não estava preocupada com o que estava ao redor dela. Mas ela estava preocupada em encher de Deus, em aprender de Deus, que era o mais necessário para ela naquele momento. E nos dias de hoje, nós podemos observar que não é diferente. Nós, às vezes, somos um pouco Marta, um pouco Maria. Nós, às vezes, nos preocupamos muito com os nossos familiares, com as nossas casas, com os nossos filhos, com os nossos netos, com tudo nessa vida, menos em buscar a presença de Deus. E nos esquecemos que o principal que nós necessitamos nesse mundo em que nós estamos vivendo é a presença de Deus na nossa vida. Missionária Valdiméria, a gente percebe que elas queriam sim impressionar o convidado que era Jesus. E em certo momento, Marta até reivindica de Jesus, faz um pedido a Jesus para intervir naquela situação, para que Maria pudesse ajudá-la em todas as tarefas, que ela tinha na casa. Jesus, ele não invalida as necessidades de Marta, ele não invalida as preocupações, do contrário, ele percebe que ela estava ansiosa, ele sentiu que ela tinha muitas preocupações. Fala mais pra gente a respeito do posicionamento de Jesus com relação às duas irmãs. Eu vejo assim, Scarlett, naquela época, naquele tempo, tudo era muito difícil. Hoje não, as mulheres têm mais modernidade. Elas podem ligar ali, pedir uma comida pronta, chamar no WhatsApp, tudo é mais normal. Mas naquela época tudo era muito difícil. A água tinha que ser tirada em poços, era tudo muito difícil. Eu conto assim, como se fosse 13 homens. Pedreiro come pratos, de comida. E eles eram 12 discípulos, 13 eu conto com Jesus e mais os outros convidados que havia. Então Marta se preocupou muito com aquilo ali, que é o normal de uma mulher. Mas Maria, como sábia, como ela foi tão sábia, ela foi adorar o rei, porque era um momento raro e elas estavam esperando, porque ouvia falar do rei. Então elas ouviam falar e Maria aproveitou a boa parte, tanto que Marta chegou e falou: mestre, Maria não me ajuda. E mestre falou: bem-aventurado Maria, porque escolheu a boa parte. E hoje, infelizmente, muitas mulheres, pela a necessidade de trabalhar, de trazer um bem maior para os seus lares, elas procuram trabalhar fora, fazer algo fora de casa, dedicar em casa e não estão mais procurando a sua prioridade, que é como Maria fez. Eu vejo assim, Scarlett, e eu creio que a melhor parte, realmente, é de Maria, que não abriu mão de estar ali, adorando o Mestre. E assim a gente consegue enxergar que as pressões do dia a dia, que a autocobrança, porque às vezes a cobrança é muito mais nossa do que de outras pessoas, elas podem ser
saciadas na presença do mestre. Ele mesmo mostra o caminho, porque ele fala para elas, você tem muitas preocupações, mas quem escolheu a boa parte foi Maria. Ela escolheu e dela ninguém vai tirar nada. Isso não será tirado. Dela não será tirado o momento que ela teve com Jesus. A casa organizada, o alimento que Marta tinha tanta preocupação de colocar à mesa, ele seria tirado. Daqui a pouco ela teria que refazer tudo de novo. A gente sabe que o serviço doméstico nunca acaba, né? E aquilo, as experiências que Maria teve, né? Aquilo que ela vivenciou ali, com aquele convidado de honra, ninguém poderia tirar, né? Ninguém pode tirar. E assim, eu gostaria que vocês falassem sobre as experiências de vocês, em que hoje vocês têm coisas, têm tesouros encontrados nesse momento que ninguém pode tirar. Bom, Scarlett, eu vejo assim, porque quando nós aprendemos de Deus, aquilo que nós aprendemos de Deus, ninguém tira de nós. E quando Jesus falou assim, vinde a mim, aprendei de mim, que sou mansa e humilde de coração. Então, nós vimos que Maria, ela estava aprendendo do mestre dos mestres. Quem é que tem esse privilégio? E nós temos o privilégio de aprender de Jesus. Como? Através da palavra dele, através da participação que nós temos aí agora no seminário que está vindo, nós vamos aprender de quem? De Jesus. Então, nós não devemos deixar passar essas oportunidades, porque quando nós buscamos o reino de Deus, com certeza nós vamos ter todas as outras coisas acrescentadas. Nós vamos ter a nossa família abençoada, nós vamos passar pelas dificuldades, pelos obstáculos que vai surgir na nossa vida. E eu fico observando assim, quando nós falamos de Marta e Maria, eu fico observando nós hoje, mulheres, né? Aí nós preocupamos com a nossa casa e queremos ver a nossa casa limpa. Claro que a limpeza é essencial, mas não é prioridade na nossa vida. Porque isso aqui tudo vai passar, tudo vai acabar. E o que nós aprendermos de Jesus, nós vamos levar para sempre. Vai ser eterno. Então, por isso que nós devemos priorizar isso na nossa vida. Nós vemos que Jesus falou assim, buscai primeiro o reino de Deus. Quando nós estamos buscando o reino de Deus, as outras coisas vai tudo se encaixando. E às vezes, quando nós ficamos nessa ansiedade, nessa luta, nessa correria, eu vejo assim, às vezes a gente conversa com as pessoas e eu vejo as mulheres falando assim, eu tenho um vazio tão grande em mim que nada me preenche, mas aí eu corro lá, compro, faço compra compulsoriamente, eu faço isso para preencher o vazio, mas o nosso vazio, ele só é preenchido através do aprendizado, através da presença de Jesus, do Espírito Santo, do Consolador nas nossas vidas. Então, o que nós precisamos fazer, por isso que Maria escolheu a boa parte, ninguém tira dela, ninguém tinha o poder de tirar, ninguém tira de nós o aprendizado, a comunhão, a relação que nós temos com Deus, ninguém é capaz de tirar. O homem às vezes pode nos julgar, pode falar mal, mas nós temos a convicção do Deus que nós servimos. Por quê? Porque nós aprendemos de Jesus. Missionária Valdiméria, tem alguma experiência específica em que a senhora percebe que estava mais Marta e de repente ouviu o chamado do mestre para se aquietar, para ser Maria, para desfrutar da presença dele? A senhora tem alguma experiência para compartilhar com a gente? Tem uma experiência muito grande. Quando meus meninos eram pequenos, eu sempre pegava eles, acordava eles de manhã, que eu morava perto da igreja. Às vezes eles acordavam sonolentos, mas eu falava assim, eu não vou ficar sem participar do círculo de oração. E foram muitos anos, foram mais de 5 anos eu participando do círculo de oração. Algo que eu queria de Deus. Pouco tempo que eu tinha aceitado Jesus, então foi assim, o Senhor me chamou naquele momento assim de oração. Então eu tenho um chamado da oração, da intercessão, porque aquilo ali eu recebi muitas bênçãos, e aprendi muito no círculo de oração. Muitos falavam assim, mas você está agindo como, em outras palavras, como uma louca,
Você pega seus filhos, acorda de manhã e vai para a igreja. Acordo de manhã e vou para a igreja, levo eles e adoro ao Senhor e busco ao Senhor, porque é maravilha a gente estar na presença de Deus. Criei meus filhos, eduquei meus filhos, tive muitas renúncias para estar com meus filhos na presença de Deus. Hoje, eu posso falar assim, eu tenho uma família que serve ao Senhor, mas eu priorizei o que? Estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus no círculo de oração e ensinar os meus filhos a orarem. Então, isso aí é algo muito grande que o Senhor fez na minha vida. É uma experiência muito grande. E eu amo a escolha, como Maria. Eu amo ter escolhido a melhor parte, que é adorar o Senhor. E eu peço ao Senhor, não que a gente seja perfeita, porque perfeita, né, irmã Valdete? Nós não somos. Mas eu sempre falo, Senhor, que eu nunca venha idolatrar o trabalho, que eu nunca venha idolatrar a minha casa, mas que eu venha idolatrar o Rei dos Reis, que é o Senhor. E me ensina, Senhor, a sempre estar nessa posição. Então, é uma experiência muito grande. E como nós já estamos aqui falando sobre o nosso seminário, né, As Marias, eu gostaria de convidar todas a estarem, ter uma experiência extraordinária, sobrenatural na presença de Deus, como Maria teve naquele momento que ela adorou o Senhor. E é importante a gente ressaltar, como a senhora disse, que não idolatrar as outras coisas, porque às vezes não são só as atividades do dia a dia, do cotidiano ou do trabalho, mas às vezes até demandas do próprio ministério. Pode exigir tanto tempo que afasta, né, do momento mesmo do secreto, afasta de ter realmente um momento. E como nós, mulheres, podemos transbordar se a gente não recebe dele, né? E o momento que nós temos para receber do Senhor toda a orientação, todo o discernimento, toda a paz do Senhor, porque os nossos testemunhos como mulheres que escolheram a boa parte, não são só testemunhos de bênçãos materiais, mas são principalmente testemunhos de momentos de discernimento, de paz, de entendimento, de direcionamento, né? Momentos únicos com Deus, né? E nós devemos aproveitar essa oportunidade. Quando nós temos esses momentos únicos com Deus, como que nós vamos ter esses momentos únicos? Na oração, na busca, né? No aprendizado da palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus. Porque, com certeza, Maria não estava ali só por estar, mas ela estava ouvindo algo de Deus. E como é que nós ouvimos algo de Deus hoje? Através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, através de estar aqui na casa de Deus, né? Deus usando os irmãos, as irmãs, os preletores, as pessoas que irão trazer a mensagem, e nós iremos ouvir e vamos aprender. E enquanto nós estamos aprendendo, nós estamos sendo cheios da presença de Deus, que não vai ser retirada de nós. Ninguém tem esse poder de retirar de nós. Por isso que Jesus falou, Maria escolheu a boa parte. Por quê? É igual você disse, Marta, arruma a casa. Você arruma a casa hoje, você lava a vasilha hoje, você lava a roupa hoje, amanhã você tem que lavar de novo, você tem que fazer de novo. E de Deus, quando nós aprendemos, nós levamos esse aprendizado para a vida eterna, né? Para saltar dessa vida para outra vida. Olha que maravilha. Então, por isso que é a melhor parte. E nós temos que priorizar essas coisas na nossa vida. Ah, eu estou cansada, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Marta estava preocupada com tudo isso. Mas uma só coisa era necessária, né? E será que realmente ela tinha, né? Porque como a senhora disse que as pessoas têm um vazio que quer preencher com várias coisas, né? E quando Jesus fala que ela estava ansiosa, provavelmente ela não tinha tantas coisas para fazer, mas isso era uma fuga, um escape, né, para ela. E vocês são duas mulheres que têm muitas tarefas, muitas atividades, né? Uma empresária, uma professora. Como conciliar as tarefas do dia a dia, tantos afazeres, com uma vida espiritual, com um momento dedicado ao mestre? Eu vou falar por mim, né? É mesmo assim, tendo muitos afazeres,
Mas graças a Deus, eu posso dizer assim que eu tenho pedido ao Senhor e Ele tem ouvido as minhas orações. Em momento algum da minha vida, eu deixei de ler a palavra de Deus, de dedicar na oração, na intercessão, buscando a Deus, nas madrugadas, de manhã, todos os dias. Igual eu trabalhava em Goianira, ia todos os dias de manhã daqui para lá, todos os dias no carro, era orando, falando com Deus, cantando, né? E sempre em comunhão com Deus, porque eu fico imaginando assim, já falei várias vezes, sem a presença de Deus eu não estaria viva, já teria morrido. Porque nós vivemos em um mundo muito corrompido, um mundo difícil, um mundo onde para nós perseverar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, para fazer isso nós temos que renunciar muitas coisas. E nós vimos que Maria, ela renunciou tudo aquilo que estava ao redor dela ali naquele momento. E muitas vezes na nossa vida nós temos que renunciar, né? E pedir para Deus e manter a comunhão com Deus, que nada venha me separar desse amor, que nada venha leitura de Bíblia, tendo a oportunidade de estar nos seminários, nas coisas, sempre priorizei na minha vida estar louvando a Deus, agradecendo a Deus, buscando o Senhor, sempre, sempre. Na minha casa, meus filhos, a minha família, todos eles sabem que é assim, a oração, tá junto, reúne família de manhã, no domingo, os meus filhos vão almoçar em casa, vamos fazer oração, vamos orar, vamos fazer isso, vamos buscar a Deus. Então, eu sempre priorizei isso. E mesmo com as dificuldades, com os problemas, com tanto trabalho, eu tenho buscado a Deus, tenho feito meu compromisso de leitura da Bíblia de 1 ano, eu tenho feito meu compromisso de oração, e é assim a minha vida. E ai de mim se não fosse a presença de Deus na minha vida, eu não estaria aqui com vocês hoje. É isso aí. Então, eu vejo também, assim, eu faço a minha parte, né? Eu sempre busco na presença de Deus. E a gente, como trabalha, sempre você está colocando tudo na presença do Senhor. Senhor, eu coloco esse trabalho na tua presença. Eu coloco essa venda, que a gente mexe com venda. O que eu for fazer, o que eu for comprar, eu coloco na tua presença. O que eu vou vender, as minhas clientes, eu coloco na tua presença. Isso aí já é um momento que a gente está escolhendo a boa parte, como Maria. Você está escolhendo buscar primeiro a direção de Deus, buscar estar na presença de Deus, buscar a direção de Deus. Eu trabalho, mas quando eu preciso, eu fecho o meu comércio e eu faço para o Senhor. Eu não olho o dia, eu não olho a hora. Primeiramente, a Deus, porque eu devo tudo a Ele. Porque se não fosse por Ele, é como a Valdete falou, eu não estaria aqui. Porque a minha vida é um milagre de Deus. Eu vivo por um milagre. E eu sempre tenho falado ao Senhor, Senhor, prioridade é o Senhor. Prioridade é o Senhor na minha vida, na minha família, com meus filhos, com todos os meus familiares. Então, eu priorizo isso, ensinei isso para meus filhos. Primeiramente, você prioriza o Senhor, porque sem Ele na direção, sem Ele na nossa vida, nós não somos nada. A gente percebe que se a gente tiver um planejamento, a gente consegue, né? Se a gente tiver a intenção, nós conseguimos dedicar um momento exclusivo para Deus no nosso dia. Consegue. Né? E nós queremos convidar todas as pessoas, todas as mulheres, todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje a reservar um momento para falar com Jesus, a reservar um momento para ouvir o Mestre, para abrir a palavra do Senhor e ouvir tudo o que Ele tem para entregar e receber todo esse tesouro, todas essas preciosidades que a gente só encontra na presença dEle. E também nós queremos reforçar o convite para o nosso seminário. Deixa o seu convite aí, Valdiméria, para essas mulheres abençoadas. Então, eu quero convidar você, mulher que está aí do outro lado. No dia 28 e 29 de setembro, nós teremos aqui na nossa igreja um seminário que vai mover a cidade de Inhumas e as cidades circunvizinhas, porque será um seminário com todas as nossas regional. E eu não queria que você ficasse de fora, eu queria que você viesse e ainda trouxesse mais uma amiga para receber, porque nós queremos que você seja também como Maria, como nós. Venha escolher a boa parte, que é Jesus. Né, Valdete? É.
Eu também gostaria de convidar a cada uma das nossas irmãs, você mulher que está em casa, né? Escolha, faça uma escolha. Escolha a boa parte, vem para a casa de Deus aprender do Senhor, porque é uma oportunidade única. O seminário é só uma vez por ano. Então, quem sabe se o ano que vem nós estaremos aqui ou não. Mas esse ano, se você está aqui, venha, aproveite o seu tempo, dedique o seu tempo na presença de Deus e venha aprender de Jesus, para que você possa ser abençoada ainda mais, né? Porque quando nós temos a presença de Jesus na nossa vida, nós somos mais abençoados ainda. E venha participar com a gente, você não vai se arrepender. Nós estaremos aqui sendo cheios da presença de Deus. Isso aí, muito obrigada a vocês duas. E eu quero finalizar pedindo para você, se você foi edificada, curta, deixa um comentário aqui pra gente e compartilha com uma amiga.